Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. O conteúdo de hoje é em referência à base curricular do sétimo ano. E correspondente à base curricular do sétimo ano, nós já atingimos o conteúdo que trata das civilizações africanas, já passamos por elas, o Reino do Congo, chegamos, não é, agora a Antiguidade Oriental. A Antiguidade Oriental que possui características diferentes da característica ocidental, buscando entender, visualizar, compreender tudo aquilo que a gente imagina como sendo de mais importante. Pois bem, nesse conteúdo do sétimo ano, em relação às contribuições das civilizações da Índia, China e Japão, nós vamos encontrar uma mudança no eixo, uma situação diferente. E vamos observar também a presença portuguesa nesse espaço, nessa área da Ásia, em relação à chegada de Vasco da Gama, aos investimentos que foram feitos pelas cortes portuguesas. Vamos conhecer também elementos de destaque, considerado uma das maiores belezas do mundo, as concepções de cultura, de política, a tradição oriental como sendo uma coisa muito importante que vai passando de geração para geração, de pai para filho, mostrando ali todas as características e a ênfase que é dada àquela civilização que procura, não é, visualizar, observar a tradição como sendo o foco. Inicialmente, o que a gente tem que colocar em mente é principalmente o interesse mercantil, o interesse econômico naquele período, naquele momento. As cidades estavam começando a se organizar, os reinos começando a se estruturar, e o reino português foi um deles que veio para a América e foi para a Ásia em busca de melhores condições de vida, em busca de condições econômicas favoráveis, em busca de matéria-prima. Pois bem, 34. Na página 34, nós temos aí o subtítulo Índia, China e Japão. E a partir daí nós vamos conhecer o novo eixo econômico, os interesses portugueses e como os portugueses serão recebidos pelos asiáticos, de que forma isso vai acontecer, as questões econômicas, as questões políticas e a administração. Aí tem assim, Índia, China e Japão. Como vimos, a mudança de eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico tinha por objetivo construir uma rota alternativa sob o domínio português. Domínio português para o Oriente. Aquela situação que já foi dita aqui com vocês, os portugueses começaram a incrementar as navegações como em busca de riquezas e de matéria-prima, através das navegações. A principal rota comercial que conectava Ocidente e Oriente na época era a Rota da Seda. A principal, preste atenção aí, viu? A principal rota comercial que conectava Ocidente e Oriente na época era a Rota da Seda. Aqui ao lado nós temos um link que menciona aí a Rota da Seda se estendia do sul da Ásia até a Europa. Suas origens mais remotas datam de 4.000 anos antes de Cristo. Entretanto, seu nome está ligado ao comércio do principal produto de exportação da China imperial, a seda, que era o principal produto de venda da China. A seda, um tecido fino e resistente, feito a partir do casulo do bicho da seda, não é? Identificado o que significa aí a Rota da Seda, é um trecho que vai do sul da Ásia até a Europa. Vamos voltar para a página 34. Estamos na página 34. Presta atenção aí. Muito bem. Isso mesmo, viu? Mas
sua porção mediterrânea estava sob o controle das repúblicas de Gênova e Veneza na Península Itálica. A cartografia da época, conhecida como Sistema Tó, trazia o mundo repartido em 2 mares. A cartografia da época, que é a ciência que trata das cartas, as cartas marítimas, que fazem com que as navegações pudessem seguir aquela orientação posta nas cartas. Conhecida como Sistema TO, trazia o mundo repartido em 2 mares, o Mediterrâneo e o Nilo. O Mediterrâneo e o Nilo. Assim, a Ásia começaria na África Oriental e na mítica terra de Preste João. Mais uma vez, o livro passa um termo, nos apresenta um termo e agora vai nos restar ficar atento ao que está colocado aqui, o reino de Preste João, no nosso link tão tradicional. Diz assim: o reino de Preste João, segundo relatos medievais, seria um domínio cristão cravado em terras muçulmanas. Então, o reino de Preste João seria um reino cristão que estaria cravado dentro de uma característica, de uma porção territorial muçulmana, tipicamente muçulmana. Apesar dos muçulmanos terem o seu profeta maior, Maomé, ter bebido na fonte cristã, ou seja, ele foi influenciado pelo cristianismo, ele tinha um estabelecimento de diferenças entre cristianismo e islamismo, que é a religião muçulmana. Esse islamismo fazia com que Jesus Cristo pudesse ser visto apenas como um profeta, não como um salvador sem os poderes de Filho de Deus, os poderes sobrenaturais infinitos de Jesus Cristo, não é? De realizar milagres, salvar pessoas. Os muçulmanos não veem dessa forma, não é? Então, seria esses relatos medievais algo diferente, né? Que faz com que a gente imagine como seria essa situação. Um reino muçulmano, um domínio cristão cravado dentro de um território muçulmano. Os relatos de Pero da Covinha, um fidalgo espanhol, ou seja, esse fidalgo significa uma pessoa ilustre da sociedade, a serviço da corte portuguesa, confirmam a existência desse reino cristão. Entretanto, tratava-se do reino etíope, que fica na África. Pois bem, indo para a página 35, nós vamos ter o prosseguimento do nosso conteúdo. Já conhecemos aí o que significa a terra de Preste João. Na página 35, diz assim: em 1498, Vasco da Gama atinge o porto de Calicut, na Índia, completando com sucesso a primeira travessia oceânica portuguesa rumo ao Oriente. A cultura indiana, em muitos aspectos, era algo completamente novo para os portugueses. Nesse momento, ainda vivia os anos finais do Sultanato de Delhi, governo centralizado que enfrentou as invasões mongóis. E tinha uma complexa cultura, resultado da mescla, essa mescla significa mistura, entre o Islã e as tradições locais indianas. Apesar da presença muçulmana, uma religião monoteísta, não é? A gente já sabe que a religião muçulmana ela crê num Deus único. Anteriormente, os árabes eles acreditavam no politeísmo, mas com a chegada da religião muçulmana, a imposição que Maomé fez, eles passaram a acreditar
no monoteísmo, e sua consolidação no século XVI. Tradições culturais indianas, como a Varna, foram preservadas. Mais uma vez aparece um termo diferente, e o livro tem uma atenção especial com esses termos diferentes e traz para a gente o significado deles, com a questão do link. Temos aí o termo Varna, refere-se a aulas sociais em livros de Brahman, como Manuskriti. Estas e outras literaturas hindu classificaram a sociedade em princípio em 4 varnas, não é? Como se fossem 4 classes sociais. Brahmanes, que significa uma elite responsável pelo comando da sociedade, ocupam a cabeça de Purusha, o homem cósmico. Kshatriyas são guerreiros responsáveis pela proteção e pelo controle. Vaisyas são as pernas e sustentação da sociedade, comerciantes, artesãos e camponeses. E Sudras, os pés de Purusha, são os servos. Então, numa escala, numa pirâmide social, automaticamente a gente vai colocar o que na ponta da pirâmide? Os brahmanes estão na ponta da pirâmide, a gente percebe aqui que a classe social mais privilegiada, a elite, fica na ponta da pirâmide. A outra classe, não é? Estou dizendo classe para facilitar seu entendimento, kshatriyas. Kshatriyas são guerreiros responsáveis pela proteção e pelo controle. Vaisyas são as pernas, a sustentação da sociedade. Comerciantes são comerciantes e artesãos camponeses. E os Sudras, está na base da pirâmide, são os servos. Voltando para o texto do livro, a antiga religião indiana, um complexo sistema politeísta que até hoje é respeitado, é vivenciado, acontece ainda o politeísmo na Índia, formado pelas divindades das diferentes comunidades, organizado em uma narrativa mitológica conhecida como Mahabharata, sofreu adequações ao Islã, e esse intenso contato deu origem à corte mongol, não é? Deu origem à corte mongol. E aí aparece um termo, talvez vocês não estejam lembrados, que é o termo mitológica. Mitológica é um termo que significa, é oriundo de mito. Mito é aquilo que pode ser verdadeiro ou não, e que, em alguns casos, existe a personificação do mito, ou seja, as pessoas podem tornar-se mito, né? Trazer um fascínio, trazer algo interessante. E esse fascínio pode ser verdadeiro ou não, não é? Então, mito vem dessa questão grega, existiam os mitos gregos. Pois bem, pessoal, é interessante também voltarmos aqui na página 34 e observarmos como está posta, como seria, não é? Essas rotas terrestres e rotas marítimas, não é? Que vai proporcionar a chegada dos portugueses à Ásia, à Índia. Observe aí que linha, não é, que está tracejada aí, é a rota terrestre. E a rota, não é, se está tracejada, é a rota marítima realizada pelos portugueses. A gente verifica aqui, ó, principalmente a saída lá também dos italianos, não é? Que não era chamado de italiano ainda, porque a Itália não estava unificada, mas saindo de Roma, de Gênova, Constantinopla, Antioquia, Damasco, Tiro, Mogadiscio, na Somália, Mombasa, no Quênia. E temos aqui a figura, a foto também do Taj Mahal Palácio, que é um exemplo arquitetônico das influências islâmicas na cultura indiana durante o período mongol. É uma das 7 maravilhas do mundo, o Palácio de Taj Mahal. Prosseguindo,
o nosso conteúdo, chegamos até a página 36. E na página 36 nós vamos conhecer um pouco mais da China, as suas características e como vai haver essa ligação, não é? Como vai ser a chegada dos portugueses nessa região asiática. Pois bem, 36. A riqueza e suntuosidade dos samoris, a beleza dos samorins, elite governante da província de Calicut, chamou a atenção de Vasco da Gama e de outros navegantes europeus. Calicut ganhou o apelido de cidade das especiarias. Calicut, repetindo, ganhou o apelido de cidade das especiarias. E foi palco de duras batalhas entre portugueses e indianos, no período de quase um século, a partir da jornada de Vasco da Gama, a presença lusitana, que são, os portugueses também são conhecidos como lusitanos, não é bom salientar isso, destacar isso, estende-se para a China e Japão. Embaixo aí nós temos uma figura que vai dar uma noção para a gente do avanço das navegações, de que forma os portugueses conseguiram chegar à Ásia. Aí está dizendo assim a legenda, tem uma figura de uma nau portuguesa, uma embarcação portuguesa que diz assim: os portugueses, na época das grandes navegações, conseguiram chegar até o Japão. Acabaram por influenciar o idioma japonês. A palavra Caru-san, por exemplo, é de origem portuguesa, que significa calção. Acima, um biombo do século XVI, representando a chegada dos portugueses a Nagasaki. A China era um estado unificado desde 221 a.C., quando o imperador Qin Shi Huang do Hangui pôs fim às guerras internas entre os diversos povos. A estrutura política e social chinesa era bastante diferente da europeia, embora houvesse imperador e o cargo fosse hereditário. O que é cargo hereditário, pessoal? Muito bem, é aquele cargo que vai passando de pai para filho, não é? Continuando aí, a classe camponesa tinha papel fundamental no mandato imperial, crises de abastecimento, falta de manutenção dos canais e revoltas camponesas são sinais claros da perda do direito de governo de um imperador ou de uma dinastia. Essa visão de que o poder imperial só é legítimo por meio da manutenção e conservação de obras públicas é ligado ao pensamento confuciano. Voltando aí. Essa visão de que o poder imperial só é legítimo por meio da manutenção e conservação das obras públicas, ou seja, o investimento do governo. A partir do momento que o governo faz investimentos, ele vai conseguir manutenção do seu poder, a manutenção do seu governo. O filósofo Confúcio formulou as bases do pensamento moral chinês e o conhecimento de seus ensinamentos se tornou exigência nas provas públicas. Aqui tem a prova pública, no nosso link está explicando de forma detalhada, dizendo que a administração da China imperial dependia de muitos funcionários que deveriam vigiar a harmonia social e natural do império. Apesar de haver uma corte de nobres que vivia próxima ao imperador, o temor da tentativa de golpe de Estado ou de corrupção levou a dinastia Han a adotar o modelo de provas públicas para escolha de funcionários. Além de conhecimentos específicos de cada área, os candidatos tinham que dominar o idioma oficial, conhecer poesia e filosofia confuciana. O primeiro milênio da unificação da China formou sua identidade cultural, baseada no confucionismo e no taoísmo. Descrito por Lao Tse,
Já estou na página 37. Atenção aí, viu? A página 37. Então, nós percebemos aqui, após essa leitura, a grande importância do filósofo Confúcio para a formação da moral chinesa, que ele vai dedicar-se a escrever como seria o comportamento do povo chinês. E a gente observa aqui com isso que os chineses tinham muita essa preocupação de ficar observando o comportamento do outro e principalmente se teria ali um comportamento inadequado que pudesse ter uma relação com a corrupção. Então, se tinha um cuidado gigantesco a tomar a atitude, a convencionar, escolher alguém que pudesse ser um funcionário, depois de uma prova pública era realizada, e ele tinha determinadas questões a serem observadas, e principalmente vigiar a harmonia daquela sociedade. Isso acontece até os dias de hoje na China, né? Tem sempre essa questão de um estar vigiando o comportamento do outro, e essa questão se estabeleceu e permanece nos dias atuais. Sempre a cultura chinesa, eu estou lembrado de um episódio em que um homem, uma reportagem, estava telefonando para o governo dizendo que o comportamento moral do seu vizinho não era um comportamento adequado. Não é? Então, essa questão cultural, entranhada, enraizada na sociedade chinesa, que permanece até os dias de hoje. Então, voltando, indo para a página 37, diz assim: descrito por Lao Tse no século VI a.C., o taoísmo é a busca pelo equilíbrio em cada ação cotidiana, da alimentação às questões morais, até como organizar os móveis de uma sala. Poxa, então a gente observa a cultura como é diferente, né? A busca do equilíbrio nas ações morais e até como organizar os móveis da sala. No século XIV, começou a dinastia Ming, de origem mongol. Aqui no figura nós temos, antes de voltar para o texto, tem uma figura que mostra aí as esculturas de guerreiros de Xi'an, o exército do imperador chinês Qin. Foram descobertas em 1974 e tinha a finalidade de proteger Qin Shi Huang em sua vida após a morte. Voltando para o texto, então, no século XIV começou a dinastia Ming, de origem mongol, que travou intenso contato com portugueses e espanhóis, surgida em meio às disputas entre Han, maior grupo étnico chinês, e os Zhejiang, grupo também vindo da Mongólia. A dinastia Ming reorganizou o poder em torno de sua capital, Pequim, onde foi construída a famosa Cidade Proibida. Com seu poderio militar superior, construiu e equipou uma armada que navegou pelo Oceano Índico, chegando comprovadamente até a costa de Moçambique em 1421. A pluralidade cultural dessa armada, seu almirante era muçulmano, permitiu uma interação com as várias culturas ao longo dessas novas rotas. O auge Ming corresponde ao período de contato com os navegantes ocidentais europeus, que estimularam o comércio marítimo e o intercâmbio de animais, pessoas e plantas. A porcelana Ming, de excelente qualidade, é exportada e difundida ao longo de rotas comerciais. Bem, pessoal, dito isto, vamos fazer exercícios para consolidar o nosso conhecimento. Certo assim? Pois bem, vamos fazer uma questão que ela se encontra na página 41. 41, página 41, questão número 3. Durante a Antiguidade e a Idade Média, a África permaneceu relativamente isolada do resto do mundo. Em 1415, os portugueses conquistaram Ceuta, no norte do continente, dando início à exploração da sua costa ocidental.
José Jobson de Arruda e Nelson Pilar, toda a história. Acerca da África, na época da chegada dos portugueses em Celta, é correto afirmar que, letra A, nesse continente havia a presença de alguns estados organizados como o Reino do Congo e a exploração de escravos, mas não existia uma sociedade escravista. Letra B, assim como em parte da Europa, praticava-se a exploração do trabalho servil, que com a presença europeia transformou-se em trabalho escravo. Na letra C diz, a população se concentrava no litoral e o continente não conhecia formas mais elaboradas de organização política, daí a denominação de povos primitivos. D, aos poucos, o Estado, os poucos estados organizados pelos bantos, bantos é uma comunidade dentro do continente africano, não é? Como se fosse uma tribo. Encontravam-se no norte e economicamente viviam da exploração dos escravos muçulmanos. Letra E. A escravidão e outras modalidades de trabalho compulsório eram desconhecidas na África e foram introduzidas apenas no século XVI pelos portugueses e espanhóis. Qual seria a letra, então? Muito bem, muito bem. Letra Isso. Isso. Letra A. Tá bom? A. Não é? Voltando aqui para os conteúdos, na página 38, nós temos aqui. Vamos conhecer um pouquinho da questão chinesa, da questão japonesa aqui, só para fecharmos a nossa aula. Ao contrário da China imperial, centralizada, o Japão, até pela sua concepção geográfica, né, que tem uma concepção de várias ilhas, então centralizar as ilhas japonesas era uma dificuldade muito grande. Então, por conta disso que está aqui fragmentada, estava dividida, não só geograficamente, como politicamente o Japão. Cada regente, cada região tinha seu administrador. A figura do regente no Japão era ligada à religião shintoísta. Aqui no link fala assim, shintoísmo é caracterizado por uma ligação com a natureza e os antepassados. As forças naturais, na página 38, viu? As forças naturais, como o relâmpago e o vento, são representadas como divindades. Esse politeísmo expressa o respeito japonês pelo mundo natural, algo muito forte até os dias atuais. A religião shintoísta. Sua proteção ficava a cargo de uma elite militarizada conhecida como samurais. Assim, o poder é dividido entre o imperador e o líder dessa elite militar, o shogun. O poder é dividido. No século XV, o enfraquecimento do shogunato trouxe a ascensão de uma aristocracia militar e dona de terras, o daimyo. Os portugueses chegaram ao Japão em meio à disputa entre os aristocratas locais e pelo shogunato, isto é, pelo controle dessa elite. Além do comércio, os daimyo aceitaram melhor que os chineses o processo de evangelização jesuítico. Essa aproximação tinha também um elemento político. Bons contatos diplomáticos garantiriam acesso às armas de fogo trazidas pelos europeus. O desequilíbrio causado pela introdução dessas armas possibilitou que, no século XVII, o daimyo Tokugawa Ieyasu unificasse o poder, tornando-se shogun. Bem, pessoal, com isso nós concluímos o capítulo 2, não é? E vamos, não é, avançando para... Eu fiz questão de voltar um pouquinho para esse capítulo 2 para dar uma ênfase e vamos, na próxima aula, fazer o fechamento do capítulo 3
e adentrar nos reinos africanos. Tá bom assim? Que vocês possam ter entendido, compreendido o conteúdo de hoje. Tchau para vocês e até a próxima. Tchau.